Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto dia do nosso evento de jornada de imersão em agentes da IA da iProcess. Meu nome é Eduardo Brito, sou diretor da iProcess e estou aqui hoje para apresentar a palestra que a gente tem no nosso terceiro módulo dessa jornada, que é olhar, depois de conhecer tantas plataformas, tantas soluções e também os conceitos que a gente viu no primeiro workshop sobre o que são agentes de inteligência artificial, na prática, como que eles podem nos ajudar no nosso dia a dia. Então, o meu objetivo hoje é compartilhar com vocês aplicações, possibilidades, casos de uso que permitam que a gente olhe para as nossas operações, para a nossa empresa, para as nossas áreas de negócio e consiga perceber como que a inteligência artificial e os agentes de IA podem transformar o nosso negócio. Como eu comentei com vocês, esse é o terceiro módulo dessa jornada que a gente começou 2 semanas atrás. No primeiro módulo, a gente falou um pouquinho sobre o que são agentes de IA. No segundo módulo, a gente viu as plataformas da YPF, do N8N, a IBM e o Copilot. E agregamos aí, inclusive, com muita alegria, na semana que vem, uma quinta plataforma, que vejam só como esse mundo de inteligência artificial é dinâmico, né? Que é uma plataforma que não estava disponível quando a gente fez o planejamento e iniciou essa jornada, que é a solução de agentes de IA da OpenAI, que é responsável pelo chat GPT. Então, teremos aí a Laís, que já fez uma apresentação para a gente, voltando aqui a brilhar o nosso evento e apresentar um pouquinho para vocês sobre o que essa plataforma da OpenAI pode nos trazer. Lembrando que esse, esse evento é patrocinado, é desenvolvido pela iProcess, uma empresa que trabalha com inúmeras tecnologias que estão em volta do conceito de trabalhador digital, com muitos parceiros de referência. A iProcess tem uma jornada de adoção corporativa de inteligência artificial que tem sido aplicada em dezenas de empresas com muito sucesso. Eu convido vocês a conhecer essa jornada. Ela é composta de 4 pilares: de capacitação, descoberta, implementação e ganho de escala, onde na capacitação a gente leva o conhecimento com cursos e aulas gravadas de conceitos que são fundamentais que todo colaborador precisa ter sobre inteligência artificial, como os fundamentos da IA, aplicações no negócio e o uso do prompt como uma ferramenta de trabalho. Na parte de descoberta, a gente tem uma oferta de garagem de IA que permite a gente levar uma experiência prática de conhecimento e melhoria de processos com o uso da inteligência artificial numa garagem que envolve de 30 a 40 lideranças da organização a tomar contato e a perceber aplicações do uso da IA no seu dia a dia. A gente desenvolve essa garagem com o nosso jogo de cartas, os 50 superpoderes da IA, que provavelmente muitos de vocês já conhecem, e que eu deixo aqui o convite para que baixem o nosso e-book ou visitem o nosso site IA na Prática para poder também verem muitas dessas aplicações. A gente também trabalha na parte de descoberta com workshops para levar conhecimento sobre inteligência artificial para toda a empresa. E nesses workshops, a gente disponibiliza um formulário onde, via de regra, as pessoas trazem dezenas ou até centenas de insights, de oportunidades de uso da IA nas suas atividades do dia a dia, o que ajuda a criar um backlog extremamente relevante para que a gente possa iniciar essa jornada de adoção. E aí, a iProcess é uma grande especialista em implementar projetos nas mais diferentes tipos e capacidades de uso da inteligência artificial, inclusive com um, um ponto importante que a gente considera extremamente estratégico, que é levar de forma corporativa e efetiva o uso do prompt, da IA generativa, para cada analista, assistente, usuário de negócio da empresa. A gente acredita que o prompt é uma ferramenta que pode transformar a forma como as pessoas trabalham, e a iProcess desenvolveu uma metodologia para viabilizar essa adoção, assim como também para viabilizar a implantação de assistentes digitais de atendimento. Ou seja, finalizo aqui falando que nós temos um amplo leque de ofertas de uso de inteligência artificial e convido vocês a virem conversar conosco a respeito. Vamos lá, então. Então,
Começando a nossa palestra sobre aplicações práticas, né, dando uma rápida relembrada, né, sobre os agentes de inteligência artificial, ou eu vou começar falando, na verdade, de agentes de automação, como a Kelly pôde nos falar muito bem no primeiro dia, né, o conceito de agentes inteligentes vem do latim, da palavra agere, que significa agir, né, e justamente quando a gente liga esse conceito ao software, nos traz a visão de softwares que são capazes de executar ações dentro dos nossos processos e, dessa forma, substituir tarefas que são de responsabilidade humana. Esse ponto é muito importante porque, na verdade, se a gente pensar bem sobre essas capacidades do software de agir no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, a gente vai ver que, na verdade, isso não começou com a inteligência artificial. Isso já existe de várias formas há um bom tempo. A iProcess, ela tem, e na verdade as tecnologias que a iProcess trabalha, elas são focadas dentro de um conceito que a gente chama de trabalhador digital. O trabalhador digital nada mais é do que as habilidades que uma pessoa utiliza no dia a dia, no processo de negócio, para executar as suas tarefas. E a automação dessas habilidades compõe as tecnologias que formam o trabalhador digital. Pensem comigo, uma pessoa dentro da organização de vocês, ela utiliza as mãos para executar tarefas manuais, ela precisa coordenar quais são as prioridades das tarefas que elas têm que fazer, quais são os SLAs que elas têm que atingir, elas precisam se comunicar com parceiros, clientes, fornecedores, elas precisam consultar informações de documentos, entender o que está acontecendo em sua volta, e elas precisam tomar decisões, sejam elas lógicas ou cognitivas. Essas habilidades é o que faz uma pessoa atuar, agir, fazer o seu trabalho dentro da organização. E cada uma dessas habilidades tem uma capacidade tecnológica que automatiza essa habilidade. Como, por exemplo, na tomada de decisão, nós temos inteligência artificial e machine learning. Para consulta, leitura de informações, análise do que acontece em volta, nós temos visão computacional, captura cognitiva, capacidade de fazer análise de imagens e de vídeos. Para comunicação, a gente tem soluções de processamento de linguagem natural, chatbots, a própria IA generativa se presta muito a isso. Para coordenação de tarefas, nós temos soluções de BPMS e Workflow, e para automação de atividades, nós temos soluções de robotização ou RPA. Essas são todas habilidades que permitem a gente olhar para os trabalhos sendo feitos dentro das organizações e, dessa forma, automatizar esse trabalho. E o que um agente inteligente tem condição de fazer de todas essas atividades? A gente pode olhar para essas habilidades, a gente pode olhar para as categorias que a iProcess montou no seu jogo de carta, de capacidades cognitivas e de entrega de trabalho para as organizações, para perceber que esses agentes eles têm uma capacidade enorme de fazer diferentes tipos de tarefas, com diferentes tipos de habilidades. A primeira delas é a mais óbvia, é uma habilidade que muitos de vocês, provavelmente a maioria, já implantou nas suas empresas, que são capacidades de automação de tarefas repetitivas através de soluções de RPA. Poxa, mas a gente não está aqui numa palestra sobre agentes de IA, é verdade. Mas quando a gente fala de agentes de uma forma geral, o RPA não deixa de ser um belo primeiro exemplo que nos mostram a capacidade que nós podemos ter de olhar uma tarefa e delegar essa tarefa para um software. O RPA, há mais de 10 anos, já vem fazendo isso nas organizações. E se vocês quiserem ter um primeiro conjunto de insights, de exemplos, de tarefas que podem ser automatizadas com agentes, só pegando essa capacidade de execução do RPA, vocês já têm inúmeros exemplos. Para quem acompanha a iProcess, a gente lançou, alguns anos atrás, esse e-book chamado 100 processos automatizados com RPA para você se inspirar, onde a gente fez o levantamento de mais de 100 oportunidades que a gente trabalhou nos nossos clientes, que são comuns a várias empresas e que podem ser automatizadas com uma solução de robotização. Nós organizamos essas capacidades por área de negócio, e para cada uma dessas áreas de negócio e para cada uma dessas ideias de automação, nós desenvolvemos um case, né, um caso de uso mostrando o que é a oportunidade de automação, o que um robô poderia fazer nesse processo
e quais são os ganhos e impactos que esse robô traria dentro dessa área de negócio. Vejam, capacidade do robô de fazer a rescisão de um contrato de trabalho, de fazer a liberação de um pedido de cliente, já são capacidades que nós temos de automação que permite que um agente substitua uma tarefa humana. A grande diferença que a gente tem agora com a inteligência artificial é que a gente começa a expandir essas habilidades daquilo que era meramente uma receita de bolo, em que eu precisava garantir que o processo era sempre da mesma forma e eu conseguiria definir instruções lógicas claras e precisas para executar esse processo, para agora, com o uso da inteligência artificial, trabalhar de forma agnóstica. Para dar um exemplo sobre isso, nós temos aqui a capacidade de leitura, que é uma das capacidades que a inteligência artificial traz com muita propriedade, que permite que eu delegue para a IA a possibilidade de ler documentos, sejam eles estruturados ou não estruturados. Eu vi que uma pessoa levantou a mão, né? Eu peço que, caso vocês tenham perguntas, né, a gente vai buscar no final da apresentação responder todas elas, para poder a gente garantir que consegue fluir com todo o conteúdo ao longo dessa 1 hora que a gente tem aqui com vocês, ok? Pegando um exemplo aqui, eu vou dar vários exemplos bem simples que vocês podem fazer dentro do computador de vocês. Eu criei um agente dentro do Copilot de leitura de dados de contrato. Subi 3 contratos para esse agente e a gente pode ver que esse agente ele conseguiu abrir o arquivo, ler o contrato, identificar informações como o nome da contratada, objeto do contrato, valor do contrato, fórum de pagamento, fórum, dados desse contrato e trazer detalhadamente aqui para a gente. Ainda na parte de leitura, a gente também tem soluções, inclusive isso é uma solução já desenvolvida pela iProcess e compartilhada com os nossos clientes, que a gente chama de iCapture, que é uma solução que lê documentos estruturados, mas que tem uma alta variabilidade de layout, como notas fiscais de serviço, que nós temos mais de 5.000 prefeituras no país, boletos bancários, comprovantes de residência, entre outras. A IA tem essa capacidade de aprender como que funcionam esses documentos e aí conseguir ler qualquer tipo de documento independente do layout. Além da leitura, que basicamente para nós é a extração de dados de um documento, a IA também pode ter uma capacidade de classificação, que também é bastante relevante. Aqui vocês veem um treinamento que nós fizemos com a IA, onde nós demos para ela alguns e-mails que caem numa caixa postal única de uma empresa e a gente precisa identificar o assunto, na verdade, o tema desses e-mails. É um e-mail para emissão de uma segunda via de boleto, para alteração de dados cadastrais? Qual é o motivo que demanda essa solicitação do cliente? Nós ensinamos a IA a classificar esses e-mails e, com isso, encaminhar cada e-mail para a fila ou para a área de negócio ou para o robô de automação próprio que vai atender aquela demanda. Existem N possibilidades da gente fazer classificação de dados com o uso de inteligência artificial. Eu vou mostrar 3 aqui para vocês que são bastante comuns. A primeira é um agente que eu criei para fazer análise de sentimento em cima de postagens na minha rede social. Então, eu coloquei aqui um texto com várias postagens que eu tive dentro da minha rede social e estou pedindo para que a IA me identifique se o sentimento de cada uma dessas postagens é positivo, negativo ou neutro, e também a sensação, se é uma sensação de impaciência, crítica, se é uma sugestão ou uma frustração. Imagine que eu posso conectar essa IA, por exemplo, num processo que encaminha essas postagens que tenham, por exemplo, um tom negativo para uma área de comunicação para responder imediatamente essa postagem de modo a não denegrir a imagem da empresa. Ainda eu poderia classificar documentos de uma maior complexidade. Aqui eu estou novamente inserindo uma série de contratos num agente que faz a classificação desses contratos de acordo com o objeto. Então, se eu quiser pegar rapidamente esses contratos e distribuir para as áreas de negócio específicas, ou em pastas, ou determinar regras de negócio de análise desses contratos por assunto, a IA rapidamente pegou cada um desses documentos, avaliou, extraiu os dados desse contrato, identificou qual é o objeto e fez a respectiva classificação. E, por fim, não menos importante, aqui a gente tem uma classificação de chamados do SAC, do Serviço de Atendimento ao Cliente.
Também encaminhei aqui para o prompt uma série de solicitações e eu pedi para que ele avaliasse qual é a área de negócio que tem que responder a cada uma dessas solicitações. E ele responde ali se é a área comercial, se é o atendimento à loja, se é o financeiro, sobre o que é o assunto e a área de negócio que deve atender aquela demanda. Por que eu estou mostrando tantos exemplos para vocês? Porque cada um desses exemplos eu quero que vocês prestem atenção, porque são capacidades de execução de trabalho que a tecnologia pode fazer, que os agentes podem fazer e que vocês podem plugar dentro da empresa de vocês. Os agentes eles também têm capacidade de aprender e conversar com as pessoas. Nesse caso aqui, basicamente, eu ensinei um agente a me responder em cima das políticas da minha empresa. Então, eu trouxe para ele uma política de viagens, por exemplo, onde eu posso perguntar informações sobre o custo do deslocamento, se eu posso utilizar carro, veículo próprio ou não. E, com base nos documentos na qual ele foi treinado, ele me traz essas respostas. Veja que interessante, eu posso fazer isso tanto com documentos próprios, como eu posso criar agentes que vão ajudar a retirar dúvidas mais genéricas dos meus colaboradores. Esse segundo caso aqui, eu basicamente criei um agente que foi treinado com toda a legislação e também alguns artigos a respeito da nova reforma tributária, e a partir disso ele me ajuda a entender e a ter várias perguntas sobre a reforma tributária respondida, porque eu passei para ele uma base de conhecimento concisa que permite que que ele procure, entenda esses documentos e me traga essas respostas. Essa mesma capacidade da IA e dos agentes de aprender também dão capacidade para eles de conversar. Eu posso criar agentes, por exemplo, que suportam tanto os meus colaboradores como os meus clientes finais. É muito comum, todas as empresas têm, por exemplo, um sistema de chamado de suporte, que normalmente a pessoa tem que abrir uma tela, colocar um título, uma classificação, fazer a solicitação, encaminhar para a área técnica, etc. Por que não colocar um agente de IA treinado com os documentos da minha área de TI para responder esses atendimentos de suporte? Ou se a pessoa, ou se o robô, o bot que está ali respondendo não tiver a resposta, ele mesmo pode abrir esse chamado para aquele usuário. Mais do que isso, eu também posso colocar esse bot para atender o meu usuário final, tirando dúvidas sobre coisas que ele precisa saber sobre a organização. Tem um caso muito interessante, se vocês procurarem uma reportagem agora de março de 2025, vocês vão achar o CTO da Fast Shop comentando que 65% dos chamados da Fast Shop foram atendidos ou estão sendo atendidos no nível 1 por robôs que trabalham com inteligência artificial generativa no primeiro nível. Eu também posso pensar nessa capacidade de aprender e conversar dos robôs para trazer assuntos mais especializados. Por exemplo, existem muitas empresas de produtos e de serviço que têm, né, nesses produtos e serviços, a necessidade de consultores para orientar os clientes sobre qual a oferta ou qual o serviço ou o produto mais adequado que ele deve comprar, de acordo com as necessidades do cliente ou as características técnicas. Muitas vezes as empresas têm pessoas, times inteiros de atendimento altamente especializadas que foram treinadas com base nos produtos da empresa para poder ajudar esses clientes. E a gente poderia ter grande parte dessa solução sendo atendida por robôs que conhecem essa documentação. Essa documentação mais técnica pode ajudar tanto os clientes que têm dúvidas, como também o próprio time técnico ou de engenharia da empresa, onde eu treino o robô com base na minha documentação técnica e de produção, para que essas pessoas rapidamente tenham acesso a essa informação. As soluções dos agentes de IA também têm uma capacidade muito grande hoje de enxergar, de entender o que está se passando, de avaliar imagens, desde soluções que passam, por exemplo, pelo reconhecimento facial, que já está no nosso dia a dia. Hoje é muito comum a gente, para entrar nos condomínios, já não precisar mais de uma chave ou bater no interfone, simplesmente faz o reconhecimento facial. Já tem lojas que permitem o pagamento com reconhecimento facial. A própria Polícia Federal, né, permite que você entre e saia do país sem falar com nenhum agente, simplesmente colocando o teu passaporte com chip
e fazendo o seu reconhecimento facial. O tratamento de análise de imagens também está muito avançado. Hoje, se você dá uma imagem para a IA, ela consegue entender praticamente tudo ou tudo que está dentro daquela imagem, em detalhes, não é para menos que a gente consegue ver hoje também a IA criando imagens novas, alterando essas imagens, porque ela tem uma noção muito clara do que está dentro daquela imagem. E por isso, a gente consegue, com isso, utilizar essa mesma capacidade não só para imagens estáticas, como para vídeos. Aqui vocês estão vendo uma solução da Microsoft em que eu subi um vídeo para ela e pedi para que ela me contasse tudo o que acontece nesse vídeo. E aí esse resumo que apareceu ali rapidamente é uma descrição da IA de o que aconteceu do início ao fim nesse vídeo, porque ela assistiu o vídeo e me descreveu. E por aí eu posso também, inclusive, fazer pesquisas. Me mostra onde é que tem uma pessoa limpando o chão, ou uma pessoa que passou no vídeo com uma camisa de manga curta. E a IA, ela indexou todo o vídeo e permite que eu traga essas informações, ou que eu analise uma determinada imagem para que ela me diga o que ela está vendo dentro dessa imagem que está parada. Eu posso fazer isso hoje com soluções de visão computacional, tanto com vídeos, como também com câmeras que mostram uma loja em tempo real. Aqui vocês estão vendo que eu tracei uma linha na entrada da loja e a IA está me contabilizando no canto superior esquerdo a quantidade de pessoas que estão entrando e saindo da loja. E com isso eu posso monitorar o movimento. Ou ainda, se eu quiser não monitorar as pessoas na loja, mas as pessoas na fila da loja, por exemplo, eu posso desenhar um retângulo e ela vai me dizer quantas pessoas estão dentro e fora daquele retângulo. E com isso eu posso verificar, por exemplo, a necessidade de abrir mais ou menos caixas em tempo real. A análise de vídeo já é algo que está extremamente avançado e tem muitas aplicações. A gente vê o próprio governo fazendo monitoramento de cercas eletrônicas nas cidades, condomínios identificando a entrada e saída de carros, empresas olhando dentro dos seus pátios de produção para verificar se as pessoas estão utilizando equipamentos de segurança, os famosos EPIs, se rotas de fuga não estão com algum objeto de obstrução, ou se, por exemplo, não tem pessoas andando em áreas restritas na qual elas não deveriam estar presentes. Eu consigo fazer muita coisa, tomar muita decisão, tomar muitas ações olhando para um vídeo. E pensem quanto que a gente poderia colocar essa capacidade num agente para que ele faça o papel de que alguém talvez tivesse que passar o dia olhando para uma câmera para poder tomar uma decisão. Agora, a inteligência artificial, ela é conhecida e reconhecida há muito mais tempo do que antes da IA generativa pela sua capacidade preditiva, na qual eu trago dados para ela, né, um volume grande de dados históricos, de informações da minha empresa, e ela, com base nesses dados, consegue aprender a identificar alguns padrões para poder me ajudar dentro das minhas áreas de negócio. Empresas que precisam dar crédito já utilizam a IA discriminativa, né, ou análise preditiva, há 20, 30 anos. Outras empresas já conseguem fazer previsão de vendas de acordo com o histórico, ou fazer uma ação de marketing personalizado, entendendo o perfil de pessoas que consomem os seus produtos e agrupando essas pessoas por características para gerar uma aderência maior na oferta dos seus serviços. Todas essas capacidades que eu mostrei para vocês são extremamente relevantes, são extremamente importantes para eu começar a compor o que meu agente pode fazer. Agora, existe uma capacidade aplicada aos meus processos de negócio que veio de uma forma muito forte com a adoção da IA generativa, que, para mim, faz toda a diferença, que é a capacidade da inteligência artificial compreender e entender em detalhes o sentido de um texto ou de um documento. Porque isso trouxe para a IA a capacidade de fazer um trabalho analítico, de fazer atividades que antes somente analistas conseguiam fazer, porque exigiam interpretação. E hoje a IA ela tem uma capacidade enorme de fazer essa interpretação. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Esse primeiro exemplo, eu gosto muito de mostrar, foi de uma empresa de seguros que tinha um time de pessoas que passava o dia olhando para boletins de ocorrência de trânsito para verificar se na descrição do acidente o responsável foi o terceiro ou o segurado. Porque quando é
o terceiro, esse sinistro é encaminhado para a área jurídica para verificar se cabe uma ação de indenização. Vejam quanto que é rico esse exemplo, porque essa atividade, sem dúvida alguma, é uma atividade analítica. A pessoa tem que analisar, ler o texto e classificar esse texto, indicando pela interpretação do que aconteceu naquele acidente, quem foi o responsável. Só que essa é uma tarefa analítica que um bom prompt, como vocês estão vendo aí, consegue fazer com muita facilidade. Você não precisa mais de uma pessoa para fazer esse tipo de tarefa. Se tornou uma atividade repetitiva, porque, afinal de contas, uma pessoa que faz esse trabalho provavelmente avalia dezenas ou centenas de boletins de ocorrência de trânsito todos os dias. Indo para um caso que cabe para praticamente qualquer empresa, nós desenvolvemos essa solução de análise de currículo para ajudar um cliente que tinha uma demanda de cerca de 100 vagas por mês para contratar, e nesse processo seletivo, entre a abertura da vaga e o início do candidato, se passavam cerca de 2 meses. Esses 2 meses, 10 dias eram gastos com um analista de recrutamento e seleção, analisando centenas de currículos que estavam no banco de talentos, que estavam chegando pelo LinkedIn, que eram indicados por empresas especializadas para verificar quais desses currículos era mais aderente à vaga, às características da vaga, como vocês estão vendo aqui, aos requisitos obrigatórios e desejáveis, onde a pessoa avaliava a experiência do candidato e cruzava essa experiência com esses requisitos. Essa é uma atividade plenamente analítica, na qual esse algoritmo traz, essa solução que vocês estão vendo aí, traz uma priorização, um peso para cada um dos currículos. E com isso, essa IA consegue, das 6 da tarde às 8 da manhã, avaliar o dobro de candidatos que um analista conseguiria fazer ao longo de 10 dias. Vejam quanto relevante é uma solução dessa natureza. Um outro exemplo que eu vou usar simplesmente um prompt para mostrar para vocês a viabilidade é de análise de contratos. Nesse caso aqui, eu vou subir um contrato e vou pedir para que ele me diga se esse contrato está atendendo às cláusulas de multa, penalidade, impostos, responsabilidade e cancelamento, que são requisitos da minha empresa. Vocês podem ver ali que ele leu o contrato e para cada uma das cláusulas ele indica se esse contrato está ou não atendendo a esses requisitos e em que parte, em qual a cláusula desse contrato que indica isso. Vou trazer até um pouquinho mais aqui para vocês verem de novo. Vocês podem ver aqui tem o requisito, né, de multas e penalidades, aqui está só o nome, mas dentro do prompt tem mais detalhes desse requisito e ele faz essa análise rapidamente. Imagina o esforço que nós teríamos hoje com um analista jurídico para analisar dezenas ou centenas de contratos para fazer essa mesma tarefa. Assim como ele pode analisar se esse contrato está sendo atendido, está atendendo aos requisitos, eu também posso fazer uma análise de riscos, pedindo para que a IA leia o contrato e verifique se esse contrato apresenta riscos relevantes para a empresa em determinados assuntos. Então, nesse prompt, eu pedi para que a IA primeiro fizesse um rápido resumo de cada cláusula e depois apresentasse um quadro detalhado me dizendo quais são os riscos que esse contrato apresenta e se é um risco que ela considera baixo, médio ou alto. E aí ela faz essa classificação e aí um analista ele vai se ocupar muito mais e entender, né, se esses riscos realmente são relevantes ou não, do que fazer um trabalho maçante de ficar lendo o contrato para poder achar cada uma dessas cláusulas. Vejam, eu trouxe aqui para vocês uma série de capacidades que os agentes podem fazer. Fico imaginando que muitos de vocês, vendo essas capacidades, consiga perceber muitas coisas que as pessoas fazem e que esses agentes poderiam fazer essas tarefas. Aquelas capacidades que eu mostrei do trabalhador digital, de operar sistemas, de conversar, de tomar decisões, de ler documentos, todas elas foram contempladas nessas capacidades. Mas são capacidades que, sozinhas, são muito pontuais, elas podem ser muito relevantes, mas quando a gente fala de agentes de IA, a gente pensa em delegar realmente funções de maior complexidade para esses agentes. E como é que eu faço que esse agente faça essas tarefas de maior complexidade? Basicamente, eu trabalho nisso através
da ideia de orquestração. De eu não ter somente um agente que lê, eu ter um agente que digita dados no sistema, que extrai dados do documento, que avalia o risco de uma cláusula, e sim um fluxo na qual eu organizo essas habilidades para criar uma entrega de trabalho de muito maior valor agregado. O grande ganho que a gente tem em criar agentes especializados de alto valor agregado é conceber um modelo na qual eu consigo orquestrar esses agentes para que eles trabalhem em conjunto ou para que um entregue o trabalho para o outro e dessa forma a gente consiga ter uma entrega de alta complexidade. Mostrando um exemplo muito rápido para vocês, de forma gráfica, que eu conectei vários agentes que têm responsabilidades diferentes para fazer de forma automática, de ponta a ponta, uma análise de crédito. Então, eu tenho um agente de conversação que obtém dados do cliente, um agente de execução, perdão, de leitura de documentos que extrai dados, esses dados do cliente, um terceiro agente analítico que confere se os dados estão corretos, um quarto agente analítico que gera um relatório com o dossiê do cliente para poder validar a análise de crédito, um quinto agente preditivo que faz análise de crédito com base no histórico da empresa, um sexto agente, que é um RPA, que registra a proposta no sistema, e um sétimo agente, que é um chatbot, que conversa com o cliente para dizer que o crédito foi ou não aprovado, se tivesse sido aprovado, formalizar esse crédito. Aqui nós vemos outro exemplo, na qual eu vou poder demonstrar rapidamente para vocês também numa solução, que é um agente de RH, que basicamente nesse exemplo ele foi treinado para ajudar as pessoas a verificarem a sua disponibilidade de férias e a fazer a solicitação de férias de forma automática, conversando com esse agente. Então, eu tenho um agente de solicitação de férias que tem capacidade, perdão, eu tenho um agente de conversação que atende o meu colaborador. Esse colaborador pode pedir qual é o saldo de férias que ele tem disponível, e aí ele chama um agente que vai lá e consulta no sistema para responder. E à medida que esse colaborador pede que seja solicitada essas férias, ele chama um agente de férias que valida se o período de férias solicitado está de acordo com aquilo que o colaborador tem direito. Um segundo agente sabe trabalhar no sistema de RH e submeter esse pedido. Um terceiro agente sabe trabalhar com as ferramentas de Teams e e-mail e calendar para fazer a reserva das férias na agenda do colaborador, avisar o gestor por e-mail e pelo Teams que existe um pedido de férias pendente e, por fim, o agente de comunicação vai lá e fala para o solicitante que as férias foram solicitadas. Essa jornada aqui que vocês viram, vocês vão ver aqui rapidamente nesse vídeo sendo feito, onde primeiro eu tenho um colaborador falando com o guru de RH e perguntando os benefícios que a empresa oferece, e aí ela fala um pouquinho, mas já indo mais diretamente do que a gente gostaria, o Felipe agora está pedindo qual é o saldo de férias que ele tem disponível. E aí esse agente sabe ir no sistema e consultar esse saldo de férias. E aí o Felipe vai pedir, então, férias no período de 22 de setembro a 4 de outubro. E esse agente vai chamar o agente de férias, que vai entrar no sistema de RH e fazer a solicitação, e o agente do Office, que vai fazer a reserva das férias na agenda, vai mandar um e-mail para o gestor informando que ele tem um pedido de férias pendente, e vai também chamar esse gestor no Teams para dizer que ele deve avaliar, na verdade, uma solicitação de férias que foi solicitada. Ou seja, eu tenho muito mais ganho se eu olhar para o trabalho que eu faço e eu começo a destrinchar esse trabalho. Pensem que a adoção de agentes de IA dentro da organização representa uma divisão do trabalho, onde vocês olham a responsabilidade de cada pessoa, vocês entendem o que as pessoas estão fazendo, vocês mapeiam essas capacidades que a pessoa utiliza, e por isso eu mostrei o trabalhador digital, em habilidades humanas, que podem possuir ter um depara para as capacidades e habilidades que a gente podem fazer hoje, e aí eu começo a pensar como que eu construo N agentes que juntos vão criar um processo completo que vai gerar muito valor para o negócio. Processo esse que pode envolver agentes analíticos, que tomam decisões, que utilizam prompts, agentes de conversação na figura de um chatbot, agentes de execução que trabalham diretamente com a chamada de serviços em sistemas, que trabalham com soluções de RPA, ou que se integram
com serviços em cloud. E, evidentemente, também eu posso pensar no momento que muitas vezes eu vou ter que envolver pessoas para a tomada de decisão que envolve a responsabilidade de um CPF. Esses agentes, eles vão ter ao seu dispor inúmeras ferramentas. Isso é uma tendência que está cada vez mais clara no mercado. Cada fabricante de ferramenta, como toda a solução do Office 365, do Google, de aplicativos, soluções de RP, soluções como Salesforce de CRM, ServiceNow de IT Services, só para colocar alguns exemplos, todas elas já estão criando conectores para prover capacidades de automação para os agentes de IA, o que significa que você vai ter cada vez mais facilidade para criar um agente que opera diretamente nesses sistemas. E aí você vai cada vez mais conseguir trazer soluções muito completas. E vai conseguir criar, com essa capacidade de juntar todos esses conhecimentos e essas habilidades dos agentes na execução de um processo de ponta a ponta. Eu vou mostrar aqui para vocês uma série de exemplos de agentes, né? Descrever esses agentes para vocês, e eu vou mostrar isso para vocês a partir do gatilho que eu chamo esses agentes. Eu gosto muito dessa abordagem porque o gatilho mostra o momento em que o agente vai agir e o que ele vai fazer. A gente viu vários tipos de gatilho ao longo dos últimos workshops. Os mais relevantes que eu trago aqui para vocês é o de conversação, que envolve um início a partir de um bate-papo de alguém querendo falar com um bot. O temporal, na qual o agente ele vai agir a partir de um determinado momento do dia, do mês ou da semana. O baseado em formulário, que alguém faz explicitamente uma solicitação. O baseado em eventos do Office ou do Google Docs ou qualquer outro aplicativo de escritório que está monitorando coisas que acontecem nesse ambiente para poder disparar um agente quando necessário, ou aquele que basicamente é uma chamada de API, ou um serviço que eu chamo diretamente o agente para poder trabalhar em uma demanda. Vamos conhecer alguns? Vamos começar com os agentes conversacionais. Vou dar alguns exemplos para vocês, e a ideia aqui é mostrar para vocês o quanto que a soma dessas habilidades nos permite criar uma solução de ponta a ponta para prover com que esses agentes efetivamente façam o trabalho de altíssimo valor agregado que hoje as pessoas fazem. Vou começar na parte conversacional com vários agentes de atendimento. Então, um exemplo clássico que a gente pode desenvolver é um atendimento em um escritório de advocacia. Imagine um cliente entrando em contato com esse escritório por WhatsApp, por exemplo, para entender um pouco do serviço do escritório, explicar a sua necessidade e, se for o caso, agendar uma primeira consulta. Esse agente, o gatilho dele vai ser o contato do cliente. Ele vai utilizar as tecnologias de chatbot, de banco de conhecimento, de RPA, de IA generativa, de e-mail e de calendário. E ele pode, entre outras coisas, informar para o cliente os serviços que esse escritório presta, fornecer informações mais detalhadas sobre cada um desses serviços e quando ele se aplica, porque a gente traz esses dados no banco de conhecimento, solicitar informações de cadastro para o cliente, realizar esse cadastro no sistema do escritório e, se tudo der certo e fechar, consultar a disponibilidade do cliente e dos advogados para poder fazer um agendamento numa data razoável. Da mesma forma que a gente viu ali esse atendimento com um advogado, a gente também poderia fazer isso para um consultório médico. A ideia é mais ou menos parecida, né? Ele é um atendente, ele trabalha com chat, mas a gente percebe que aqui o conjunto de capacidades não é só de prestar informações e fazer um agendamento. Da mesma forma que o atendente do escritório de advocacia deu informações dos tipos de processo que o escritório atende, aqui o médico vai falar das especialidades que ele atende, os profissionais disponíveis, vai poder entender um pouquinho das condições dos sintomas do paciente para poder verificar qual a especialidade mais adequada, e aí ele vai poder, da mesma forma, também coletar alguns dados dos pacientes, saber qual é o convênio que ele utiliza, marcar a agenda, fazer uma confirmação por e-mail ou WhatsApp dessa consulta, trazer, se for o caso de fazer algum exame, recomendações de procedimentos antes do exame. Pode ser um canal também para esse cliente reagendar ou cancelar uma consulta, assim como o próprio agente
pode lembrar o paciente que no dia seguinte ele tem uma consulta marcada, e se ele identificar que é um caso urgente, encaminhar para um atendimento humano para tentar, por exemplo, um encaixe. Terceiro exemplo que eu vou trazer de agente de atendimento, ele representa um agente que trabalha com serviços especializados de vendas. Por que eu dei aqui o exemplo de um vendedor especializado em ar-condicionado? Poderia ser em qualquer coisa. A ideia aqui é só mostrar para vocês que esse agente ele é diferente porque ele não é simplesmente um vendedor de um chatbot. Ele é um cara que conhece tecnicamente características que envolvem um serviço de climatização. E por isso, ele pode entender e conversar com muito mais propriedade com esse cliente, identificando se esse cliente ele está com uma necessidade residencial, comercial ou industrial, entendendo informações relevantes para dar um orçamento, como, por exemplo, a metragem, a exposição ao sol do local, o número de pessoas que estão transitando. Ele pode recomendar um modelo de ar-condicionado com base no perfil desse cliente, informar os preços e promoções, eventualmente, que aquele cliente pode utilizar com base no local onde ele está, fazer a simulação do custo de instalação de serviços que estão sendo solicitados pelo cliente, ou até mesmo enviar maiores informações, catálogos, fichas técnicas, vídeos demonstrativos, e, evidentemente, agendar uma visita técnica, caso seja necessário fazer um orçamento ou encaminhar esse atendimento para um vendedor humano. Então, aqui a gente tem as tecnologias de chatbot, de IA generativa, de RPA operando sistemas, de outros agentes, como um agente que permite que eu faça a precificação, que eu faça o processo de vendas efetivamente, que permite que eu trabalhe com e-mail ou que eu agende no calendário uma data de uma visita do técnico, por exemplo. Ainda em atendentes, né, vejam que isso aqui está muito ligado à parte de serviços mesmo, né? O quarto exemplo que eu trago para vocês seria um agente de reserva em hotéis, ou seja, um agente que faz qualquer tipo de atendimento ao cliente final. Então, nesse caso, esse agente de reservas de hotéis vai falar dos tipos de acomodações, vai mandar fotos, dizer quais são os recursos de cada quarto, cada tipo de quarto, verificar a disponibilidade que existem, vai evidentemente perguntar quantas pessoas são, quantas crianças são, a idade das crianças, o período que quer a hospedagem. Ele pode fazer o cálculo do valor da estadia, verificar se tem promoções habilitadas, buscar e coletar esses dados do hóspede, fazer todo o processo de reserva, mandar um link de pagamento para o cliente, oferecer num trabalho de pós-venda alguns serviços adicionais e também trabalhar como ponto de referência para reagendar ou cancelar uma reserva, assim como também trazer para o cliente informações importantes antes do check-in, como as políticas do hotel, por exemplo. Indo agora para a parte mais corporativa, é muito interessante também, para mim isso aqui é uma aplicação quase que obrigatória para qualquer tipo de empresa. Nós temos um agente inteligente para atender os colaboradores. Eu gosto muito de chamar isso de guru de RH. É o cara que conhece um monte sobre as minhas políticas, sobre dissídio, sobre reajuste salarial, sobre a convenção coletiva, e consegue trazer essas informações para os colaboradores que tiverem dúvidas. Isso é bastante interessante porque esse tipo de agente permite que as pessoas se sintam mais à vontade de fazer as perguntas que talvez para um atendimento humano elas não se sentissem tão confortáveis. Esse cara também vai ser um ponto de referência dos colaboradores para a prestação de serviços. Ele pode dar acesso a uma segunda via do contra-cheque, do comprovante de rendimento, pode falar que aquela pessoa está em dia ou não com os treinamentos obrigatórios e opcionais, pode ser um ponto de referência, como eu mostrei ali para vocês, para consultar a disponibilidade de férias, para receber um atestado médico, encaminhar para análise ou avaliar um afastamento, para explicar para as pessoas as políticas da empresa, como o uso de benefícios, banco de horas, poder ou não trabalhar em home office, e pode também fazer uma série de operações do dia a dia que os colaboradores precisam, como, por exemplo, incluir ou excluir o dependente, colocar ou excluir pessoas do plano de saúde, alterar o tipo de plano, entre várias outras coisas que a gente sabe que é muito demandado pelo RH. Indo para um conjunto de agentes temporais, vejam, os agentes temporais, eles têm uma semelhança muito grande com os RPAs. Porque sempre que a gente fala do tal do RPA não assistido, né, o robô autônomo, o que, que é? É um robô que é disparado automaticamente por um gatilho de tempo. E a gente também pode ter agentes que, inclusive, muitos deles vão fazer trabalhos de RPA, mas vão agregar mais ao valor ao processo.
Vejam esse caso, por exemplo. Tenho certeza que muitos de vocês já desenvolveu agentes que trabalham para tirar um extrato de banco no dia seguinte ou fazer a conciliação bancária. Esse agente faz exatamente isso todo início de dia. Ele acessa o banco, faz e tira um extrato, gera esse extrato, salva esse extrato em PDF, importa esse extrato dentro do RP, confronta valores, datas e descrições entre o que está no lançamento no meu RP e no banco para ver se estão ok. Pode identificar divergências, lançamentos duplicados ou ausentes. Só que vocês vejam que essas próximas tarefas aqui, de confrontar valores, identificar divergências, de classificar as diferenças, de gerar um relatório com resumo e lista detalhada de coincidências, são todas capacidades que eu até poderia fazer com RPA. Possivelmente me gere um script bastante grande, mas eu poderia talvez ter muito mais efetividade e ganhar tempo se eu fizesse isso com uma boa IA generativa, que faz parte desse trabalho como um trabalho analítico, onde eu oriento ela para que ela pegue essa base de dados e entregue esse valor. Esse agente ainda pode enviar alertas ao time financeiro, atualizar os registros do sistema contábil e, evidentemente, manter o histórico de tudo que ele fez. Um outro agente bem interessante é um agente que diariamente ou semanalmente faz a verificação de estoque, verifica se os níveis de estoques do RP estão adequados, se tem algum produto que está abaixo do estoque mínimo, identifica produtos que estão com excesso de estoque ou estão próximos de faltar, alerta para o time de compras ou até mesmo pode inserir automaticamente uma solicitação de compra no RP, de modo a fazer com que esse processo de reposição de estoque aconteça de forma automática, com inteligência, sem que as pessoas precisem se preocupar no dia a dia. Esses agentes temporais, eles são interessantes porque eles denotam coisas que praticamente todo dia, toda semana, a gente tem que estar acompanhando. Uma coisa muito comum e que volta e meia a gente percebe nos clientes é contratos com parceiros, fornecedores ou clientes que precisavam ser renovados e que, por falta de alguém olhar, se lembrar ou colocar um alerta, né, acaba passando e virando uma correria. Então, a gente pode ter um agente também de monitoramento de contrato que periodicamente analisa os contratos da empresa, valida as vigências, os prazos, cria um relatório sobre o que deve ser feito ou quais são as preocupações para renovar aquele contrato. Vejam que interessante aqui, eu estou conectando uma IA generativa nesse agente para me dizer o seguinte: não é só questão de avisar a área jurídica que tem que renovar um contrato. Não, esse agente vai avaliar se tem preocupações ou pontos que precisam ser avaliados antes dessa renovação, para que a pessoa não trabalhe no automático. E aí, o próprio agente pode, inclusive, gerar o aditivo do contrato, né? Ele pega os dados do contrato, o padrão de aditivo da empresa, o objeto, e automaticamente gera o aditivo para que o humano valide e tome uma decisão. Muitos desses agentes também são disparados por formulários. Esses formulários são responsáveis por atender solicitações sob demanda. Então, o formulário normalmente é um recurso que eu disponibilizo quando eu quero dar um instrumento para que as pessoas façam requisições e um agente atenda imediatamente essa requisição. Por exemplo, eu posso ter no meu site um formulário para cadastro de novos fornecedores ou disponibilizar um link para isso. E aí o fornecedor vai lá e preenche os seus dados, inclui os seus documentos, contrato social, balanço, etc. E aí isso dispara um agente que valida os dados cadastrais, analisa os documentos anexados, vê o objeto do contrato, vê quais são os códigos de autorização de KNAI daquele fornecedor, se esse fornecedor está regular dentro dos órgãos regulatórios, órgão público, Receita, certidões positivas ou negativas municipais e estaduais, verifica, né, dentro dos requisitos, os documentos do fornecedor para o que ele está pleiteando, se ele atende os requisitos técnicos e financeiros, também olhando o balanço. Aqui, novamente, a gente pode usar uma IA generativa para fazer esse entendimento, uma solução de leitura de documentos para extrair os dados, gera um dossiê e entrega tudo isso pronto para que um analista de compras faça a avaliação e aprove ou não o cadastro desse fornecedor. Assim como o fornecedor pode se candidatar para ser fornecedor, um candidato a emprego também pode, lá no Trabalhe Conosco, solicitar, né, o envio do seu currículo. E aí eu posso ter um agente que imediatamente analisa esse currículo, verifica se as competências que esse
candidato tem se aplicam a alguma vaga aberta. Se aplicarem e forem relevantes, ele já verifica qual o nível de aderência, se é um candidato que pode ser já colocado no processo seletivo em andamento, faz um resumo do perfil do candidato, registra esses dados no sistema de RH, de recrutamento e seleção, e se esse candidato está habilitado para participar, ele pode, inclusive, né, a partir de um ok do recrutador responsável por esse processo, o próprio agente pode entrar em contato com o candidato por WhatsApp e dizer que ele está sendo, né, convidado a participar desse processo seletivo e fazer o agendamento da entrevista, por exemplo. A gente também pode ter eventos ligados a agentes ligados a eventos, principalmente das minhas suítes de escritório. Por exemplo, um agente de vendas de SDR pode ser chamado quando eu pego um documento que descreve os requisitos que eu busco dos meus clientes e atualizo esses requisitos e peço para o agente gerar uma prospecção ativa. Nesse caso, esse agente de vendas vai fazer o quê? Vai, por exemplo, procurar dentro da internet, do LinkedIn, de sites, de catálogos de empresa, empresas que se adequam ao perfil do cliente que eu coloquei ali na minha lista de prospecção, vão buscar para esses clientes informações públicas, pessoas de contato, pessoas de referências, pessoas de uma determinada área que atuam nessa empresa, avaliar se as minhas ofertas são aderentes às características desse cliente, então essa IA pode buscar mais dados sobre esse cliente, entender qual o porte, qual o setor que ele trabalha, entender qual tipicamente as necessidades que um cliente desse setor tem, avaliar as minhas ofertas de negócio, identificar se para as dores e oportunidades que esse cliente enxerga eu tenho ofertas relevantes e gerar um dossiê, incluindo um resumo e dados de contato para que um vendedor possa entrar em contato. Eu também posso pedir que esse analista SDR faça esse contato. Ele pode mandar e escrever, inclusive, um e-mail personalizado de acordo com todo esse estudo para esse cliente, convidando ele para conversar, monitorar se esse cliente responde e se esse cliente responder, esse agente pode atualizar o CRM da empresa e qualificar esse lead, mandando ele para um vendedor. Da mesma forma, eu posso ter, por exemplo, um agente que faz lançamento de notas fiscais, que está monitorando a chegada de um e-mail numa caixa postal notafiscal@process.com.br, que quando chega, ele faz todo o processo de verificação da nota fiscal, que é tipicamente executado pelo Contas a Pagar. Ele monitora a chegada de e-mails, extrai os dados da nota fiscal, valida esses dados com base no cadastro de fornecedores que eu tenho na empresa, para verificar se é um fornecedor habilitado, avalia no site da Receita Federal se essa nota fiscal é válida, confere se foram lançados todos os impostos e calculados corretamente, classifica essa nota fiscal através de uma análise com IA generativa dos serviços que estão ali descritos, faz o registro dessa nota no meu sistema, armazena no meu SharePoint, verifica se essa nota já não tem uma regra de pré-aprovação com o meu agente de contas a pagar e, se não tiver, encaminha a nota fiscal para aprovação de acordo com a política de alçadas. Da mesma forma que eu posso fazer esse tratamento com notas fiscais, eu também posso fazer esse tratamento com contratos, né? Onde também eu vou verificar para um contrato novo se ele está aderente às políticas da empresa, se tem causas de alto risco que têm que ser analisadas por um analista jurídico, faz um dossiê indicando toda a percepção sobre aquele contrato que está para ser assinado, para entregar para as pessoas que vão assinar, para avaliar se devem assinar ou não, e encaminha esse contrato, se for o caso, para o analista jurídico ou para assinatura. Em último exemplo que eu quero trazer para vocês, já que já estou aqui passando um pouco no tempo, é um agente que faz o suporte a processos, suporte a candidatos em um processo seletivo. Imagine toda a jornada que é um processo de recrutamento e seleção. Receber o currículo, analisar se o candidato é adequado, marcar prova, marcar entrevista, corrigir, mandar para o gestor decidir, pedir os documentos dos candidatos selecionados para que esses documentos sejam conferidos, sejam utilizados para cadastrar esse candidato no sistema e criar uma matrícula. Toda essa jornada são N atividades que o analista de recrutamento e seleção faz ao longo do seu trabalho. Esse aqui é um exemplo muito legal que mostra que eu, olhando um processo de ponta a ponta, eu consigo pensar em agentes que vão me ajudar ao longo desse processo.
ou me ajudar convidando o candidato a participar do processo seletivo quando eu tiver um currículo de candidato que é adequado, enviando periodicamente informações para esse candidato sobre a evolução de cada etapa do processo, convidando ele a participar de uma entrevista, avisando que ele foi ou não aprovado a contratação, pedindo que ele encaminhe os e-mails necessários, gerando um contrato de trabalho, extraindo dados desses contratos, imputando os dados desse candidato no sistema. Eu tenho capacidade de olhar para esse processo e pensar em agentes que fazem várias coisas ao longo dele. E por isso que quando a gente olha para agentes de A fazendo tarefas corporativas, eu penso em três categorias. Então, como eu estava falando, a primeira são tarefas operacionais que eu tenho agentes dedicados, eu tenho pessoas dedicadas e que eu posso delegar para agentes fazer a tarefa de ponta a ponta. Ou eu posso ter também tarefas que são feitas por várias pessoas dentro da empresa, como, por exemplo, elaborar uma ata de reunião em que o agente pode muito bem me ajudar. A segunda são as tarefas de apoio. Tarefas que eu tenho, por exemplo, como no caso do RH, que eu mostrei para vocês, um processo de ponta a ponta que vários agentes poderiam me ajudar em várias partes do processo. E esses agentes também podem fazer com que essas tarefas que eu preciso fazer, que levaria meia hora ou uma hora, levem muito menos tempo. E por isso eu posso pensar justamente num agente que vai, olhando para o processo, me ajudar em várias partes desse processo, fazendo que o processo fique mais leve, mais fluido, e por isso as pessoas estejam muito mais dedicadas a fazer atividades de relacionamento, de tomada de decisão, e sejam também responsáveis por acompanhar e serem coordenadoras desses agentes e não somente executoras. A gente tem uma possibilidade enorme de oportunidades de uso de agentes de inteligência artificial. E eu não tenho a menor dúvida que em 1 ou 2 anos a gente vai ver o trabalho sendo totalmente reorganizado dentro das empresas. O grande desafio está aqui no que eu mostrei para vocês, da gente ver as oportunidades e aplicar elas no nosso dia a dia, identificar, mapear o trabalho, entender, ver as capacidades da IA e conectar tudo isso numa única solução. Eu passei já um pouquinho aqui, se por acaso, né, o time da iProcess achar que tem tempo, eu posso responder uma ou duas perguntas, mas deixo aqui para vocês o QR Code para a nossa pesquisa de satisfação. Eu já vou voltar aqui nele, só vou lembrar aqui para finalizar, né, de que a iProcess é uma parceira para trabalhar com vocês em toda a jornada de adoção corporativa de IA, com capacitação, com garagens, com o nosso jogo de cartas que traz possibilidade de ajudar vocês a verificar onde aplicar a inteligência artificial, com workshop, ajudando a identificar oportunidades nas áreas de negócio, a implementação de projetos com todas as habilidades, a implementação de soluções de uso de prompt de IA generativa com as pessoas, a implementação de assistentes digitais e uma série de outros serviços. Então, deixo o convite aqui e pergunta aqui, aproveito para perguntar aqui para vocês se tem alguma pergunta, se vai dar tempo. Deixa eu ver aqui rapidamente, se der eu respondo uma ou duas perguntas aqui, tá? Vou deixar aqui, inclusive, enquanto isso, o link, peço que vocês preencham aqui a pesquisa de satisfação, que é muito importante para que a gente possa conseguir manter essas iniciativas junto com vocês. E tem várias perguntas aqui sobre a disponibilização, né? Um colega trouxe a ideia de fazer o e-book de RPA e transformar isso em agente, que é verdade, né? O Daniel está me perguntando aqui, para pegar uma pergunta que foi a primeira aqui que eu peguei, se o Copilot Studio permite que eu disponibilize os agentes que eu criei para outros usuários que não têm licença de Copilot. Bom, licenciamento é uma coisa um pouco delicada da gente falar, Daniel, porque muda toda hora, né? Mas hoje, ou pelo menos até a última vez que eu vi, você tem dois tipos de licença do Copilot. Você pode ter uma licença própria que vem com o Copilot M365, que é para o teu uso próprio. E você pode ter um Copilot de uso corporativo. E esse Copilot de uso corporativo você paga por pacotes de mensagens, ou você pode ter ele atrelado na tua conta do Azure. E aí, os copilotos que você cria, os agentes que você cria dentro desse Copilot corporativo são disponibilizados para todo mundo. A gente tem várias outras perguntas, mas são quase 2h10. Então,
eu vou me comprometo aqui a responder cada uma delas para vocês no artigo que a gente vai publicar no blog e deixar aqui o convite para vocês para que próxima terça-feira vai estar muito legal. É algo extremamente novo, né? Inclusive para a gente, de que venham conhecer a plataforma de criação de agentes da OpenAI. Deixo aqui para finalizar a nossa agenda com o nosso próximo encontro e desde já agradeço a cada um de vocês por ter me acompanhado. Muito obrigado.